Se você usa anúncios de chamada no Google Ads ou tem clientes que já usam, preste atenção nesse vídeo aqui, porque o Google ele confirmou que esse formato ele vai acabar. Não é rumor, não é especulação. O próprio Google ele já anunciou o prazo e o seu substituto. E nesse vídeo eu vou te explicar o que está mudando, quando muda e principalmente aí o que você precisa fazer agora aí para não perder os seus leads, os seus contatos e as suas vendas aí. E se você ainda não conhece os anúncios de chamada, fica tranquilo que eu vou te explicar do zero antes de falar sobre essas mudanças. E o que são os anúncios só para chamada? Ele é um tipo de anúncio aí de pesquisa do Google, né, que é criado especificamente aí somente para ligações de chamada, né, ou anúncios de chamada, como você achar melhor. Então, simplesmente ele tem um título lá e tem um contato de telefone. Ele é diferente do anúncio comum, né? Aquele que tem o título e a descrição. Isso daí é anúncio responsivo, onde tem o título e a descrição e a pessoa colocou um site, né? Então a pessoa clica lá e ela é direcionada para um site, para um e-commerce, uma página de venda ou um site institucional, enfim, um site que você colocou no momento que você criou o seu anúncio responsivo. Então o anúncio de chamada, ele simplesmente só tem um título e o contato da empresa. A diferença é que quando você clica no anúncio comum, você é direcionado para um site, já os anúncios de chamada não. Você é direcionado aí para a área de descagem e de ligação. E lembrando, tá, que esse anúncio de chamada, ele não é para computador porque não faz sentido, né? Ele é somente para dispositivos móveis. Então a pessoa clica lá e ela já é direcionada para a área de descagem para fazer uma ligação. Os anúncios de chamada, eles são muito utilizados aí por clínicas médicas, clínicas odontológicas e também para negócios locais que dependem de contato por telefone. Então os anúncios de chamada ele funcionam muito bem aí para negócios locais e principalmente aqui para prestadores de serviço. Aí quando fala prestador de serviço, envolve uma infinidade aí de prestadores de serviço, como encanador, eletricista, revenda de bateria, guindaste, limpeza de ar-condicionado, de sofá. Ou seja, existe uma infinidade de prestadores de serviços que utilizam os anúncios de chamada porque geram um ótimo resultado, né? Principalmente para serviços que são serviços de emergência, né? Revenda de bateria de automotivo funciona muito bem, né? O cara para o carro no meio do seu percurso e precisa de uma bateria urgente, então ele vai fazer uma ligação, ele vai fazer uma pesquisa lá e ele vai querer uma bateria de imediato. Então dificilmente essa pessoa vai perder tempo acessando o site. A maioria das vezes ela quer fazer uma ligação de imediato. Então, como você pode perceber aí, ele é simples, ele funciona muito bem aí para prestadores de serviço, mas infelizmente ele vai deixar de existir. O que o Google anunciou e quando isso daí vai acontecer? Bom, o Google ele anunciou oficialmente aí o encerramento aí dos anúncios de ligação ou chamado, como você achar melhor aí. Ele anunciou isso daí em 12 momentos, em fevereiro de 2026 e em fevereiro de 2027. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos em abril de 2026. Então, bem antes, né? Na verdade, em 2025 ele já vinha anunciando isso daí, já vinha informando aí sobre essa mudança. Então, o primeiro momento foi em fevereiro de 2026, que nesse momento aí não será mais possível você criar um anúncio de chamada. E o segundo momento é em fevereiro de 2027. Então, você percebe aí que tem um intervalo de um ano aí. Pois é, ele vai dar um intervalo de um ano aí para você se adaptar com essas mudanças aí do Google, né? Então, os anúncios que já estão ativos, você consegue ainda deixar ativo e utilizar ele, porque ele está dando um resultado, né? Mas a minha recomendação aqui para você, que já vou logo adiantando, é que você já comece já a se adaptar com essa nova mudança do Google. Aí você já se prepara para fazer essa migração aí para esse novo recurso que o Google ele já disponibiliza aí para você, que você já vai entender mais à frente que eu vou explicar. Então, quando chegar em fevereiro de 2027, simplesmente aqueles anúncios que eles já estão ativos, eles vão deixar de gerar impressões. Então, chegar em fevereiro, em 2027, ele vai parar de uma vez por todas. Por isso que a minha recomendação para você é que você já comece a fazer essa migração já para um novo recurso, porque quando ele chegar em fevereiro, ele vai parar as impressões. Eu digo isso porque eu vejo muitos vídeos, muitos conteúdos profissionais da área que estão recomendando que você continue utilizando os anúncios de chamada, para quando chegar no último momento, você fazer essa mudança aí. A minha recomendação é que você já comece já desde já a fazer essa migração aí, porque se você deixar para o último momento, por exemplo, vamos dizer que você vai deixar para fazer essa mudança em janeiro, você vai ter um intervalo
intervalo de 30 dias, apenas 30 dias aí, para quando chegar em fevereiro, o que vai acontecer? Vai parar as impressões e você vai depender 100% daqueles 30 dias que você gerou as impressões desse novo recurso aí. Então, a minha recomendação é que você já inicie já essa migração aí, para você não ser pego desprevenido. E o Google, ele é um algoritmo, ele faz otimizações no seu anúncio. Então, ele precisa de um tempo aí para poder entender aí de fato o que você deseja aí com seus anúncios aí para vender o seu produto ou serviço. E por que o Google ele está fazendo isso daí? Bom, a resposta ela é simples. O Google ele simplesmente ele quer centralizar aí todos os seus anúncios responsivos de pesquisa juntamente com os recursos de ligação, né? Que mais à frente você vai entender que é extensão de ligação ou recurso de ligação. Ele quer juntar tudo isso daí para ele fazer as otimizações onde tem os títulos de descrição. Quando eu falo anúncios responsivos, é naquela área onde fica no corpo do anúncio, onde você coloca o site, o título e a descrição. Aí aparece lá a oferta lá para o usuário. Esse daí é o anúncio responsivo. E o Google simplesmente ele quer juntar os anúncios responsivos juntamente com o recurso de ligação. Ele quer trabalhar esses dois aí para poder começar a fazer otimizações. Porque os anúncios de ligação, ele é um formato muito fixo, ele é engessado, porque quando você criava, você colocava o título e mais o contato da empresa. Então o Google ele não conseguia fazer otimizações, né, para entender de fato o que as pessoas queriam. Com os anúncios responsivos e o recurso de ligação, o Google ele consegue aí testar diferentes combinações aí de títulos e descrições. É um erro que muita gente pensa que só é o Meta Ads que faz otimizações de criativos, né? De imagens, de vídeos, títulos, e pensa que o Google não faz isso daí. O Google ele faz muito bem isso daí. Ele faz variações de títulos e descrições, ou seja, ele vai entendendo ali o comportamento das pessoas, né? Onde está gerando mais históricos, mais impressões, e ele vai apresentando ali os títulos que geram mais resultados, as descrições que geram mais resultados, e sem falar dos recursos também, né? Que é o site link, imagens, frases, ligação, que é nova, que você vai entender mais à frente. Ou seja, ele fica fazendo essas variações aí. Aí você vai tendo esses dados aí que vão apresentando no relatório e lá você consegue ver qual é o que está gerando mais resultado. Então, na visão do Google, isso é uma evolução. Para você e para nós, gestores de tráfego, é uma adaptação que ela é necessária aí para você começar a anunciar de forma eficiente aí no Google Ads. Bom, e o que você deve utilizar no lugar? Como eu já adiantei antes, o que você vai utilizar no lugar de anúncios de chamada é o recurso de ligação. É o anúncio responsivo, que é o título e descrição, juntamente com o recurso de ligação. Ele é o substituto oficial aí dos anúncios responsivos aí, se você quiser rodar aí ligações também, anúncios de ligações. Então você vai ter lá o anúncio responsivo mais o recurso de ligação ativado. Então na prática ele vai funcionar assim. Você cria o seu anúncio responsivo, coloca lá o seu título, descrição. Inclusive quando você está criando a sua campanha, você coloca o site, o título, a descrição, aí você consegue adicionar outros recursos também. Às vezes aparece antes do título, você consegue colocar o contato da empresa. Mas a minha dica aqui é um hack aqui para você que você pode adaptar aí para o seu negócio. É simplesmente quando você criar um anúncio, na parte lá do anúncio responsivo, você coloca lá somente o título e a descrição e já avança e já ativa a sua campanha. Aí quando você quiser adicionar outros recursos, você vai lá na área de recursos, né, e você vai adicionar o recurso que você deseja, né? Que nesse caso, o recurso de ligação você vai adicionar. E assim, o Google ele vai decidir de forma automática aí quando ele vai exibir o número junto com os seus anúncios. E em anúncios responsivos, o usuário ele pode clicar diretamente aí para ligar para você, que é a principal diferença, né? Ou ele vai clicar no título e descrição para ele ser direcionado para o site oficial, né? Vai para a página de venda. Isso é muito bacana porque assim o usuário ele pode decidir se ele vai clicar no botão de ligação para fazer uma ligação de imediato, já ter um contato mais humanizado, ou se ele quiser mais informações, ele simplesmente vai clicar lá no título e ele vai ser direcionado lá para o site. Aí lá no site ele vai ver as informações do produto ou serviço e ali mesmo ele vai tomar uma decisão se ele vai clicar no botão de ligação, no botão do WhatsApp ou se ele vai preencher o formulário que estiver aparecendo lá no site. Isso é muito bacana porque isso daí é uma vantagem para você. Você vai dar uma opção aí para o usuário se ele vai clicar para ver mais informações lá no site, que é no título de descrição, ou se simplesmente ele vai querer clicar lá na extensão de ligação ou recurso de ligação. Aí você dá essa opção para o usuário. Agora vem as partes das configurações importantes para você que vai utilizar aí
o recurso de ligação. Bom, você consegue definir uma parte interessante que no momento quando você vai adicionar o recurso de ligação, no momento que você vai colocar lá o contato da empresa, logo abaixo você consegue definir o horário para que apareça o recurso de ligação, que é o que? Simplesmente você tem um anúncio lá que está rodando, por exemplo, no horário comercial, de 7 da manhã até 5 da tarde, só que o atendente vai estar disponível somente pela parte da tarde. Então você está rodando seu anúncio ali normal, né? Mas somente à tarde vai ter um atendente, então você coloca lá o horário que apareça o recurso de ligação somente naquele horário lá, porque não faz sentido você colocar o recurso de ligação, sendo que pela parte da manhã não tem ninguém para atender ou receber o cliente. Então nesse caso você vai colocar o recurso de ligação somente para o horário da tarde. Isso você consegue fazer no momento que você vai adicionar o recurso de ligação. E outra coisa interessante também é ativar o rastreamento de chamada, né? No próprio Google, quando você vai criar sua conversão, na área de resumo, você vai criar lá a conversão de chamada. Você tem que fazer essa configuração de uma forma correta aí, para poder medir as conversões de ligações que vão ser geradas aí através do seu anúncio, para você receber essa conversão aí na sua campanha. Porque quando você dá um comando aí para ele dar lances com foco em conversões de chamada, ele precisa entender essa configuração que você fez lá na conversão de chamada que você criou lá. Feito isso daí de forma correta, o Google ele vai começar a otimizar aí as chamadas para que os anúncios apareçam somente para as pessoas que são mais propensas aí a efetuar uma ligação. E a outra configuração importante que você tem que fazer aí é o vínculo da ficha do perfil da empresa, que é o antigo Google Meu Negócio. Não tem o Google Maps, quando você cria a sua ficha para sua empresa? Pois é, você tem que fazer esse vínculo aí com o Google Ads. Por que isso daí? Porque quando você começa a rodar o seu anúncio e quando você quer adicionar lá o local da sua empresa, que é a ficha do Google Maps, você simplesmente, o seu anúncio vai rodar lá no Google Maps, a sua empresa vai aparecer como patrocinado e as pessoas vão ver o seu anúncio, elas vão clicar e ali mesmo no Google Maps vai aparecer lá a ficha, né, do perfil da empresa e ali vai ter o contato e ali mesmo ela vai clicar no contato e essa conversão vai ser gerada e vai jogar essa informação lá para o seu anúncio. Bom, e como você vai fazer essa migração na prática aí? A minha recomendação é que você não pausa de imediato os seus anúncios de chamada. Você deixa ele ativo por enquanto, por um período aí de 2 ou 4 semanas e simplesmente você já faz isso, você já cria já o recurso. Aí você vai ficar aí com os anúncios de chamada, mais o recurso de ligação rodando aí por um tempo aí. Aí depois de umas 4 semanas, se você achar melhor, aí você pode pausar os anúncios de chamada. Eu recomendo que você faça essa migração. Não remova, não pause agora, você deixa os dois rodando por enquanto. Aí quando chegar próximo já de novembro ou em dezembro, já quase para 2027, que nesse caso em fevereiro de 2027 vai parar as impressões, aí sim você vai ter dados o suficiente aí para você poder aí tomar suas decisões para otimizar suas campanhas. Então, resumindo aí, os recursos de ligação eles vão acabar, né? Eles vão acabar em fevereiro de 2027 e em fevereiro de 2026, que já passou, né? Nós estamos em abril, em fevereiro de 2026 simplesmente você não consegue criar anúncios de chamada, mas em fevereiro de 2027 ele vai acabar de uma vez por todas. Infelizmente, vai acabar, não vai ter mais impressões, então você tem esse prazo aí para poder você fazer essa migração aí para o novo recurso, que é o recurso de ligação. E quanto antes você fizer essa migração aí, mais tempo o algoritmo do Google ele tem para aprender aí gerar resultados para você. Quem deixar para o último momento, infelizmente, aí vai sentir uma queda na sua performance. Bom, e se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, já deixa um like aí, se inscreva nesse canal aqui porque ajuda demais. E claro, né, vai ajudar aí você rever esse vídeo novamente e vai ver outros conteúdos super interessantes aqui para você. E qualquer dúvida que você tiver aí, só é jogar aqui abaixo nos comentários que eu respondo aí todos os comentários. E aqui do lado eu vou deixar um vídeo aqui super bacana, uma recomendação minha para você ver esse vídeo aqui.